Olá, bom dia, pessoal da Escola São José. Seguimos fortes, firmes, nossos objetivos, estudando e aprimorando mais os nossos conhecimentos de história. Então, essa nossa videoaula é destinada aos alunos do 9º ano da Escola São José e é uma continuação dos estudos. Então, nós já viemos conversando algum período sobre a proclamação da República. Então a gente falou como ela foi proclamada, a gente apresentou as correntes ideológicas que estavam por trás, desse evento da proclamação da República, o deodorismo, os apoiadores de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, e os históricos republicanos. Então, assim, passado essa explicação, agora a gente vai avançar um pouco mais no conteúdo e a gente vai entrar na Primeira República, ok? Então, como essa é uma videoaula que vai estar gravada, solicito a vocês lápis, caneta, borracha, caderno. Anotem os aspectos que acharem mais interessantes da videoaula. Anotem as dúvidas, porque presencialmente na nossa aula, no plural, nossa videoaula online ao vivo, a gente vai poder estar tirando as dúvidas. Então aqui nessa videoaula gravada não tem essa possibilidade, Então vou contar com essa colaboração de vocês, que façam isso. Se tiver que assistir 1, 2, 3 vezes o vídeo, sem problemas. O importante é fixar o conteúdo para depois a gente ter esse conhecimento e poder ir bem, na nossa avaliação. Tá ok, gente? Então vou diminuir de tamanho, vou ficar pequenininho, não se preocupem. Vou ficar aqui no cantinho da tela para não atrapalhar a visualização do PowerPoint, certo? Então, pessoal, dando então sequência à Primeira República do Brasil, vamos avançar no conteúdo agora. Então, os anos de consolidação, certo? Aconteceu 15 de novembro, República foi proclamada. E agora? O que vai acontecer? Então, com o episódio A Passagem do Império para a República, como esse episódio, então, ele foi quase um passeio, foi bem tranquilo em comparação. Os anos posteriores ao 15 de novembro se caracterizaram por uma grande incerteza. Justamente a pergunta: caiu a monarquia, e agora? Por onde andamos? Quais caminhos seguir? Então isso se gerou uma série de dúvidas e incertezas. Os vários grupos que disputavam o poder, eles tinham interesses diversos e divergiam em suas concepções de como organizar a República, Então, os representantes políticos da classe dominante das principais províncias, e aí as principais províncias, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, defendiam a ideia da República Federativa, que asseguraria um grau considerável de autonomia às unidades regionais. Aí vocês vão olhar, tá, Sor, São Paulo eu entendo ser, um dos principais estados ali, São Paulo, aquela região, industrialização, café, uma série de coisas. Minas Gerais a gente entende, ciclo da mineração, a região se desenvolveu, então foi uma região importante. Então, com certeza é um dos centros, das províncias principais. E o Rio Grande do Sul, que é tão distante, por que não outro estado da região sul? O Rio Grande do Sul ele era muito importante nas questões da República pela questão militar, a sua participação militar. Por ser um estado em uma região de fronteira, aqui se desenvolveu o exército, então o Rio Grande do Sul tinha essa palavra militar. Então essa era a grande importância do nosso estado. Então,
Distinguiam-se, porém, em outros aspectos da organização do poder, ou seja, essas três províncias principais, elas divergiam em alguns aspectos, tá? O PRP e os políticos mineiros sustentavam o modelo de república liberal. Os republicanos gaúchos, por sua vez, eles eram positivistas. Positivismo, em vez de ficar no lado liberal, da República Liberal apoiada por Quintino Bocaiúva, lembram disso? E os históricos republicanos, positivismo, Benjamin Constant. Então aqui no Rio Grande do Sul eles seguiam outra linha. Os republicanos gaúchos, eles tinham essa mentalidade da república positivista, diferente do modelo da república liberal. Isso a gente já discutiu nas outras aulas, vocês têm que estar craque nisso, tá? Então os republicanos gaúchos, eles eram os positivistas. Aí que tá, não são claras as razões pelas quais, sob o comando do então governador Júlio de Castilhos, o Rio Grande do Sul se tornou a principal região de influência do positivismo à época no Brasil. Não é uma situação bem clara do porquê isso aconteceu, mas a gente pode tentar desvendar esse mistério dessa forma. Então, é possível, para que isso tenha concorrido, né, o Rio Grande do Sul ter uma tradição militar e o fato de que os republicanos eram, aí no Rio Grande do Sul, uma minoria, ou seja, eles eram minoria dentro do estado, tá? Em busca de uma doutrina capaz de lhes dar forte coesão. Ou seja, os republicanos gaúchos, por toda a questão militar, uma série de coisas, o Rio Grande do Sul, né, não era muito simpático essa ideia republicana, né? Então os gaúchos aqui, os republicanos gaúchos, eles tiveram que formar uma ideia, uma doutrina capaz de fazer uma coesão com esses positivistas aqui que aqui estavam, né? E para daí desenvolver uma ideia republicana, né? Então a república positivista, né? Então assim se criou nessa coesão no Rio Grande do Sul. Eles teriam de se impor a uma corrente política tradicional representada no Império pelo Partido Liberal. Ou seja, essa coesão, né, essa coalizão gaúcha com essa ideia de políticas positivistas, né, que pensava na República dessa forma, ela tinha como concorrente, né, então essa corrente que era política, que já era tradicional, que já estava estabelecida há muito tempo, que era essa corrente aí do Quintino Bocaiúva, do Partido Liberal, né, que tinha essa visão, então, de uma república liberal, certo? Nessa queda de braço, né, outros setores que também poderiam ser considerados, né, além dessas três províncias principais que eu trouxe para vocês, né, é o setor militar. Os militares tiveram bastante influência nos primeiros anos da República. Exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se chefe do governo provisório e algumas dezenas de oficiais foram eleitos para o Congresso Constituinte. Então, o exército também deveria ser considerado, assim como os positivistas gaúchos, para as ideias liberais, mas tinha o seguinte: mas o exército ele não consistia em um grupo homogêneo, um grupo único, unido. Então, dentro do exército haviam rivalidades, né? Por exemplo, a maior delas entre o exército e a marinha. Enquanto o exército tinha sido o artífice, o agente que derrubou a monarquia, a marinha era vista como ligada à monarquia. Então tinha essa rivalidade, né, entre exército e marinha. Então eles não conseguiam formar um grupo coeso, né, a fim de consolidar a sua posição. E isso então para os liberais e também para os positivistas, de certo modo, foi positivo, né? Então, existiam ainda diferenças pessoais dentro do exército, né? E de concepções separando os partidários, né? Ou seja, de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Ou seja, ainda tinha dentro do exército, além de ter essa rivalidade com a marinha, tinha essa divisão dentro do exército entre os deodoristas e os florianistas.
Então, em torno do velho marechal, de Deodoro da Fonseca, reuniram-se veteranos da Guerra do Paraguai. Muitos desses oficiais não haviam frequentado a escola militar e distanciavam-se, das ideias positivistas. Tinham ajudado a derrubar a monarquia, mas com aquela ideia, para salvar a honra do exército. Ou seja, eles não derrubaram a monarquia porque tinham uma concepção de república, não. O objetivo desse grupo, mais ligado ao Deodoro, era salvar a honra do exército. Tá? Lembra lá daquela frase que o Deodoro falou, que a gente já trabalhou numa videoaula, que a república era a salvação do exército? Então, para esse grupo mais ligado a ele, assim eles ouviam. Então, esse grupo não possuía uma visão elaborada da república, a não ser a de que o exército deveria ter um papel maior do que desempenhado no império. Ou seja, a única coisa que eles realmente queriam, esse grupo deodorista, era aumentar o prestígio do exército e a participação do exército dentro da república, coisa que no império eles tinham sido jogados para escanteio depois da Guerra do Paraguai e não eram mais valorizados pelo império, simplesmente foram esquecidos. Ou seja, essa era a grande mágoa dos deodoristas com relação à monarquia. Por isso, participaram do movimento que pôs fim a ela. Tranquilo até aqui? Dúvidas, anotem no caderno e na nossa próxima aula a gente vai tirar essas dúvidas. Então, embora Floriano não fosse positivista e tivesse participado também da Guerra do Paraguai, os oficiais que se reuniam à sua volta possuíam outras características. Então, quem eram esses? Eram os jovens que haviam frequentado a escola militar e recebido a influência do positivismo. Então, enquanto um lado era a velha guarda, que não tinha frequentado a escola militar e que se aliou a Deodoro, com o pensamento de que a república era a salvação do exército, aqui nós tínhamos, ao entorno de Floriano Peixoto, esse grupo de jovens que tinham sido influenciados pelas ideias positivistas. Lembrando que Floriano não era positivista, ok? Concebiam sua inserção na sociedade como soldados cidadãos, com a missão de dar um sentido ao país. A república deveria ter ordem e também progresso. Onde é que eu já vi essa frase, prof? Respondo: na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está escrito ao centro ordem e progresso, ou seja, influência positivista. Olha o positivismo aí, sendo visualizado as suas ideias, os seus ideais até os dias atuais. Sempre que a gente olha para a bandeira nacional, nós então vemos uma concepção, uma ideia positivista. Tá? Progresso. O que significava a palavra progresso? Significava a modernização da sociedade, através da ampliação dos conhecimentos técnicos, do industrialismo, da expansão das comunicações. Isso era o progresso para esse grupo. Então eles viam um exército não só distante, mas eles percebiam que o exército deveria ser atuante na república. Então eles, em vez de estar daquele lado da velha guarda, que estava junto com Deodoro, eles faziam uma outra ala. Então já havia rixa com a marinha e ainda dentro do próprio exército havia uma divisão. Muito bem. Apesar da profunda rivalidade existente entre os grupos no interior do exército, eles se aproximavam em um ponto fundamental. Que ponto seria esse? Eles expressavam os interesses de uma classe social, como era o caso dos defensores da República Liberal. Então, eram assim, antes de mais nada, os porta-vozes de uma instituição, a instituição militar, que era parte do aparelho do Estado. Então, pela natureza de suas funções, pelo tipo de cultura desenvolvido no interior da instituição,
os oficiais do exército, positivistas ou não, positivistas ou deodoristas, florianistas ou deodoristas, que eles viam a participação do exército como soldados cidadãos, que eles aprenderam pela influência positivista na escola militar, ou aqueles que não haviam participado disso e apenas viam na República a salvação do exército. Independente de quem, eles situavam-se como adversários do liberalismo. Então, para eles, a República deveria ser dotada de um poder executivo forte, ou passar por uma fase mais ou menos prolongada de ditadura. A autonomia das províncias tinha um sentido suspeito para os militares, não só por servir a interesses dos grandes proprietários rurais, como por envolver o risco de fragmentar o país, ou seja, você estava proclamando uma república e as províncias querendo autonomia. Mas a nossa república ainda não está consolidada. E se eu der autonomia para as províncias, daqui a pouco elas podem se separar, não é verdade? Então esse era o receio dos militares. Então eles se punham em rota de colisão com as ideias liberais. Os partidários da República Liberal apressaram-se em garantir a convocação de uma Assembleia Constituinte, temerosos, com medo do prolongamento de uma semi-ditadura sob o comando pessoal de Deodoro da Fonseca. Então, o medo deles fez com que eles se apressassem para garantir uma convocação de uma Assembleia Constituinte. O novo regime fora recebido com desconfiança na Europa. Então, por esse motivo, era necessário dar uma forma constitucional ao país para garantir o reconhecimento da República e a obtenção de crédito no exterior. Crédito, dinheiro, empréstimos para poder organizar as províncias e o Estado. Eles precisavam, então, desse reconhecimento europeu para ter acesso, a isso tudo. Muito bem. A primeira Constituição republicana, segunda Constituição do país, foi promulgada em fevereiro de 1891 e ela inspirou-se no modelo norte-americano, consagrando a República Federativa Liberal. Os estados, designação dada daí para frente, as antigas províncias, antes eram províncias, agora passam a ser estados a partir dessa Constituição, ficaram implicitamente autorizados a exercer atribuições diversas, como as de contrair empréstimo no exterior e organizar forças militares próprias. As forças públicas estaduais. Aí o surgimento, coloquei aqui entre parênteses, no Rio Grande do Sul surge a Brigada Militar. A partir dessa Constituição se criou o aval para o surgimento, dessas forças militares estaduais. Então, as atribuições eram do interesse dos grandes estados e, sobretudo, de São Paulo. A possibilidade de contrair empréstimos no exterior seria vital para que o governo paulista pudesse pôr em prática os planos de valorização do produto que era o café. O café passaria a ser o próximo ciclo de riqueza do Brasil, substituindo a mineração. Primeiro ciclo, nós vamos ter o ciclo do açúcar, depois nós vamos ter o ciclo da mineração e agora ciclo do café, puxado por São Paulo. Certo, galerinha? Indo adiante, uma atribuição importante para os estados exportadores e, portanto, para São Paulo, foi a de decretar
impostos sobre a exportação de suas mercadorias. Deste modo, garantiam uma importante fonte de renda que possibilitava o exercício da autonomia estadual. Os estados ficaram também com a faculdade de organizar uma justiça própria. Então, a gente vai parar para pensar hoje como é organizada a justiça. No Brasil, nós temos a justiça estadual e a justiça federal. A última instância, a última palavra é do STF, a Justiça Federal, ok? Mas os trâmites passam na primeira, na segunda instância, que são instâncias estaduais. Certo, galerinha? Então, coube também aos estados essa organização das justiças próprias. Muito bem. Professor, então, se os estados têm justiça própria, os municípios têm? Não necessariamente. Se você pegar a maioria das leis orgânicas municipais, não prevê o poder judiciário, apenas o executivo e o legislativo, apenas prefeitura e Câmara de Vereadores. Certo? Então, o governo federal, a União, ela não ficou destituída de poderes. A ideia de um ultrafederalismo, sustentada pelos positivistas gaúchos, foi combatida tanto pelos militares quanto pelos paulistas. Ou seja, a ideia dos positivistas gaúchos era um ultrafederalismo, ou seja, era dar o máximo possível de autonomia às províncias. Mas isso não era a ideia tanto dos paulistas quanto dos militares, né? Porque o que isso podia causar? O esfacelamento do poder central. Isso era um risco. E por razões diversas, esses setores não queriam que isso ocorresse. Então, a União ficou com os impostos de importação, com o direito de criar bancos emissores de moedas, de organizar as Forças Armadas Nacionais e etc. Ficou ainda com a faculdade de intervir nos estados para restabelecer a ordem, para manter a forma republicana federativa. Tranquilo até aí, galerinha. Eu sei que é muita informação, mas o que é bom para vocês é que vocês podem assistir esse vídeo mais de uma vez. E assim, eu os recomendo que o façam. Tá? A Constituição inaugurou o sistema presidencialista de governo. Então, ela inaugura o poder executivo no Brasil, que antes cabia ao imperador. Quem fazia esse papel de executivo antes era o império, o imperador. A partir de agora se criou a figura de um presidente, tá? Seria exercido por um presidente da República eleito por um período de 4 anos. Sem reeleição até aqui, não tenho certeza dessa informação, vou buscar para vocês. Mas por um período de 4 anos. Como no Império, o Legislativo foi dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Mas os senadores deixaram de ser vitalícios. Quer dizer, antigamente o senador, na época, no Império, ele ocupava o cargo pela vida inteira. A partir de agora, não mais. Os deputados seriam eleitos em cada estado em número proporcional a de seus habitantes. Por um período, olha só, prestem atenção, de 3 anos. Não 4 como é hoje. Eram 3 anos, tá? A eleição dos senadores se dava para um período de 9 anos. Em número fixo, 3 senadores representando cada estado e 3 representando o Distrito Federal, isto é, a capital da República. Certo até aí? Tranquilo? Fixou-se o sistema de voto direto e universal, suprimindo-se o censo econômico. Foram considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos
excluídas certas categorias como analfabetos, os mendigos e os praças militares. A Constituição não fez referência às mulheres, mas considerou-se implicitamente que elas estavam impedidas de votar. Mesmo não tendo sido escrito nada com relação a isso na Constituição, as mulheres nesse período não tinham direito ao voto. Excepcionalmente, extraordinariamente, os primeiros presidente e vice-presidente da República seriam eleitos pelo voto indireto da Assembleia Constituinte, que foi transformada em Congresso Ordinário. Então aqui nós vamos ter, né, essa representação, né, de como teria sido então, né, esse encontro deles ali para se moldar a Primeira República do Brasil. Tá? Dando sequência, outra coisa importante que essa Constituição trouxe. O texto constitucional, ele também consagrou o direito dos brasileiros e estrangeiros residentes no país à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Liberdade, segurança e propriedade. Esses três direitos foram consagrados na Constituição, essa Constituição, né, do Brasil à época. Então, extinguiu-se a pena de morte. Aliás, fazendo-se uma ressalva, ela raramente era aplicada no Império. Também houve uma separação entre Estado e Igreja, que passaram a ser instituições distintas e separadas. Antes tudo era uma coisa só, unida, né? Deixou assim o país, o Brasil, de ter uma religião oficial, que era a religião católica. Importantes funções até então, que eram monopólios da igreja, que só a igreja exercia, foram agora atribuídas ao Estado, né? Ou seja, houve essa separação. A República só reconheceria se o casamento fosse civil. E os cemitérios passaram às mãos da administração municipal, deixaram de ficar com relação às igrejas. A partir de então, no cemitério seria livre o culto de todas as crenças religiosas. Ora, como os cemitérios pertenciam à igreja, eles proibiam que se fizesse cultos de outras religiões que não fosse a religião oficial do país à época. A partir de então, isso muda, tá? Uma lei veio completar em 1893 esses preceitos constitucionais, criando o registro civil para o nascimento e a morte das pessoas, né? Para a gente finalizar, as medidas refletiram a convicção laica dos dirigentes republicanos, a necessidade de ampliar os conflitos entre Estado e a Igreja e um objetivo de facilitar a integração dos imigrantes alemães, que eram em sua maioria luteranos. Ou seja, como que eu ia proibir de num cemitério nacional, de um cemitério aqui no Brasil, de não se fazer os cultos luteranos, se eu estava recebendo imigrantes alemães que eles eram luteranos e protestantes? Então eu tinha que dar um incentivo a esses imigrantes, né? Então esse foi também um dos motivos para essa separação entre Estado e Igreja. Outra medida destinada a integrar os novos imigrantes que estavam chegando foi a chamada grande naturalização. O que foi isso, prof? Então, por ela tornaram-se cidadãos brasileiros os estrangeiros que estavam aqui no dia 15 de novembro de 1899 e não declararam dentro de 6 meses após entrar em vigor essa nova Constituição o desejo de conservar a nacionalidade de origem. Ou seja, se eles não foram lá e falaram, não, eu sou alemão, eu quero continuar sendo alemão, não fizeram essa declaração, a partir daquele momento eles eram considerados naturais do Brasil. Galerinha, foi muita informação nessa aula, eu sei, mas nós vamos, né, seguindo o barco, vamos gravando mais videoaulas, vamos tendo os nossos encontros na plataforma Plural e a gente precisa dar conta do conteúdo
para que a gente tenha um ano letivo de bastante aprendizado. Por mais complicada que esteja a situação de momento, vamos manter o foco, vamos estudar, vamos se dedicar. É o nosso último ano de escola, então nós temos, quero dizer, do 9º ano, né? Nosso último ano de escola para vocês que, se tudo der certo, irão se formar, né? Então, galerinha, vamos manter o foco, vamos correr atrás e vamos fazer esse ano bem bacana, tá? Conto com vocês, abraços virtuais, cuidem-se, bons estudos e nos vemos então no nosso próximo encontro. Tchau!